Olá, galera do YouTube, aqui é a Antica Oliver, mais conhecida como Travótica, e vou contar relatos sobrenaturais para vocês. Pra você que não me conhece, eu conto relatos sobrenaturais aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais também. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando o likeão trevótico para o meu vídeo chegar para mais pessoas. Vamos começar os relatos de hoje. O primeiro relato de hoje se chama Necrotério Assombrado de São Miguel. Era em 1997, em uma pequena cidade chamada Nova Esperança, onde o Hospital São Miguel era conhecido por suas instalações impecáveis, mas também por um mistério que assombrava seus corredores, o necrotério. Apesar da reputação respeitável do hospital, poucos se atreviam a entrar naquele lugar após o anoitecer. Eu trabalhava como estudante de enfermagem e, em uma fatídica noite, fui designado para o turno noturno. A atmosfera era estranha e um calafrio percorreu minha espinha assim que pisei no necrotério. A luz fluorescente piscava, criando sombras dançantes nas paredes brancas. Vi um silêncio opressivo que parecia engolir todos os sons ao meu redor. Enquanto organizava alguns documentos, ouvi o sussurro vindo de uma das câmeras frigoríficas. A princípio, eu pensei que era apenas a minha imaginação, mas à medida que o tempo passava, o sussurro se tornou mais claro, como se alguém estivesse chamando meu nome. Fulana, fulana, oi. Com o coração acelerado, aproximei-me da câmera. A porta estava entreaberta e, impulsionada pela minha curiosidade, empurrei ela bem rápido. Dentro, eu vi um corpo coberto com um lençol branco. O rosto estava oculto, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. O sussurro que estava mais forte agora, quase desesperado. Tire-me daqui! A voz implorava. Estava vindo dali. Eu recuei. O pânico tomou conta de mim, mas algo me empurrou a voltar, vocês acreditam? Quem está aí? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu sou a fulana. Respondeu a voz, agora mais clara. Fui trazida aqui sem que ninguém soubesse. Preciso de ajuda. A fantasma ali havia sido uma jovem paciente que morreu tragicamente em um acidente de carro. Ninguém parecia saber da sua morte e ela havia ficado presa ali, entre a vida e a morte. O horror de sua situação me atingiu como um golpe. Como posso ajudar você? Perguntei. A adrenalina estava pulsando em minhas veias. A voz me guiou a buscar um documento específico que poderia esclarecer a sua morte. Com o coração na garganta, corri para o arquivo de prontuários. Enquanto eu procurava, as luzes começaram a piscar e a temperatura caiu drasticamente. A sala parecia ganhar vida, como se estivesse repleta de almas perdidas. Eu sentia uma pressão de algo maligno se aproximando, sabe? Finalmente eu encontrei o prontuário da fulana, da fantasma. Seu nome, a causa da morte e também um erro administrativo que deixou sua família no escuro. Retornei então ao necrotério, onde a câmara estava agora fechada. O assunto havia cessado, mas a sensação de urgência persistia. Então eu disse o nome dela. Fulana, eu encontrei seu prontuário. Vou avisar a sua família, ok? Gritei, mas não obtive resposta. Naquela noite, tomei coragem e fui até a casa dos pais dela, da fantasma. Expliquei a situação e eles ficaram devastados, mas pelo menos ficaram aliviados por finalmente conhecer a verdade. Prometi que faria o possível para que ela tivesse um funeral digno, sabe? No dia seguinte, voltei ao necrotério e ao abrir a câmara, encontrei um lençol vazio, vocês acreditam? O corpo já não estava mais ali. Uma onda de alívio me envolveu. A alma da menina havia partido, finalmente livre. Desde então, o necrotério do Hospital São Miguel ficou mais silencioso. As luzes não piscavam mais e o clima pesado se dissipou totalmente. Mas, em noites de lua cheia, alguns dizem que ainda pode-se ouvir o sussurro de uma jovem mulher agradecendo por ter finalmente encontrado a paz. E assim, o necrotério, que antes era um lugar de terror, tornou-se um símbolo de esperança e libertação para aqueles que conheciam a verdadeira história da fantasma. E o que mais me deixa chocada é a fantasma conseguir falar com você e pegar e você conseguir descobrir o que realmente aconteceu, que realmente foi um erro, e aliviar, tanto o espírito quanto a família. Eu achei maravilhosa essa sua história, muito obrigada por mandar. E
O que vocês acharam aí, gente? Deixa nos comentários. Eu achei incrível essa história. O segundo relato de hoje se chama Butuiu Cara Preta. Saindo do forró, era uma sexta-feira e já passava das 1 da manhã. Eu sabia porque acabava de passar os últimos ônibus. O número era 139. Quando eu ia pro forró, era batata, não me sobrava um puto no bolso. Táxi nem pensar. Então só restava canelar pra casa. Eu nunca jamais ia sozinho. Sempre estava com algum amigo nessa caminhada. Mas a turma já tinha ido. Era meu primeiro dia de férias. Comecei minha caminhada pelo Penedo, avenida principal. O caminho era mais longo, mas eu tava sozinho, né? E naquela hora a movimentação de gente e carro era só ali mesmo. Até uma altura da praça estava tudo tranquilo, gente. Carro, barulho, tudo nos conformes. Contrariando a minha própria pessoa, resolvi então pegar um atalho para a rua de baixo, atravessando um campinho e para sair ali já na linha férrea. Foi aí que tudo começou. Logo no atalho de barro, pensei ter ouvido um famoso psiu. Não dei muita importância, sabe? Segui meu caminho, já estranhando o tamanho do atalho, que já não parecia em nada o atalho que conhecia bem. Alguns passos e o tal psiu seguindo de "Ei!", meu coração congelou. Apertei o passo, percebendo que o atalho insistia em não terminar. Mas tudo ficou pior quando eu olhei para trás e vi aquela figura grotesca. O rosto totalmente negro, sem boca, sem nariz, mas com 2 olhos imensos, olhando diretamente para mim. Eu corri um maldito atalho que naquele momento parecia estar centenas de vezes maior. Cheguei na linha férrea e atravessei correndo como nunca. Cheguei na rua de cima de Miguel Helvas e avistei um caminhoneiro entrando em seu caminhão. Eu estava desesperado, eu nem notei a burrice que estava fazendo. O homem não titubeou. Provavelmente, vendo eu me aproximar pelo retrovisor, ele me recebeu com o 38 apontado. Perdi a calma, disse que não era bandido, que estava em perigo. Contei o que tinha acontecido no atalho. O homem não baixou a arma, 1 segundo. Mas isso não foi o que me fez tremer, sabe? O que me fez tremer foi sua fala. Na verdade, fala essa que eu já tinha ouvido do meu tio Joaquim. Então o homem arregalou bem os olhos e disse que se eu tivesse falando a verdade mesmo, eu tinha acabado de transformar uma lenda em realidade, porque essa era a história de Butuiu, um dançarino de Figueira morto por maridos ciumentos na década de 80. História muito falada no passado. O tal Butuiu foi um encurralado e queimado vivo naquela época. O caminhoneiro, então assustado, entrou no caminhão dizendo que eu tinha acabado de ver o Butuiu e completou dizendo que o rosto dele jamais sairia das minhas retinas. Até aquele momento eu não sabia o que ele quis dizer. O rosto não sairá das suas retinas. O caminhoneiro, ignorando meu pedido de carona, e aquela conversa me deixou ainda mais temeroso. Mas pelo menos não estava só. Logo na frente tinha um senhor que caminhava na calçada indo em direção do ponto de ônibus. Sua mochila mostrava que ia ao trabalho. Então apertei o meu passo, o breu na rua, né, que não conseguia ver nada. E mesmo assim eu consegui ver um homem que também apertava o seu passo. Então chamei ele dizendo que precisava de ajuda. Mas o homem apertava mais e mais o seu passo. Claro, eu também faria o mesmo. Um estranho me chamando de madrugada no meio da rua não era nada confiável, não é mesmo? E de repente ele parou e veio em minha direção dizendo e perguntando o que era. Respirei aliviado, mas poucos segundos o breu não deixou eu ver aquela imagem mais uma vez. Com uns 5 metros antes de atravessar a rua, vi que realmente era um homem, mas que na verdade não era um homem, era a coisa que mais uma vez quase me fez parar o coração. Aquele rosto negro por total, sem boca, sem orelhas, sem nariz. Aqueles olhos arregalados brancos, tenebrosos. E na sua cabeça um surrado chapéu Panamá. Corri desesperadamente para o lado do canal. Atravessei a ponte, vendo ele vir em minha direção. Butuiu, Butuiu, Butuiu.
repetia incansavelmente, junto a uma gargalhada descompassada. Claro, aquilo não fazia nenhum sentido, aquela coisa horrorosa não tinha boca. Como era possível aquele som? A verdade é que nada ali fazia sentido para mim. Eu corria e pensando que o caminhoneiro estava totalmente certo, que até o meu tio, que era um mentiroso de marca maior, não estava mentindo quando disse que o Butuyu tinha corrido atrás dele quando saía de forró. Uma cena de sexta-feira 13, eu correndo e Butuyu me seguindo lentamente veloz ao mesmo tempo. Ninguém na rua, um silêncio ensurdecedor. Eu pedindo ajuda e nenhum para abrir uma janela, nem porta, nem nada. Todos no bairro parecia que não estavam mais ali. Ou parecia que tinha acontecido um arrebatamento horas antes, porque não tinha ninguém naquele lugar. Ou talvez aquele não era o bairro. Talvez seria uma versão paralela. Eu desci a rua 18, chegando ao lado dos prédios, e ali eu pude ver luzes acesas nos apartamentos. Um carro passou por mim. Aliviei o meu coração vendo que nada mais me seguia. Estando às 3 quadras de casa, tentei me recompor, tirei o suor do rosto e fui ingênuo. Achei que tudo poderia ter sido coisa da minha cabeça. Entrei em casa, esquentei o café e fiquei o resto daquela madrugada vendo televisão, sempre olhando para todos os cantos da casa, mesmo com as luzes acesas. Então 7 horas da manhã, a hora que realmente me encorajei de deitar, mas naquele momento as malditas palavras do caminhoneiro se faziam presente. O rosto não sairá das suas retinas. Entrei no banheiro para escovar os dentes, torneira aberta e ele ali, do outro lado do espelho, a me observar. Pisquei os olhos achando que fosse coisa na minha cabeça, mas não. De novo aquela voz: Butuyu, Butuyu, Butuyu. Isso aconteceu há 2 anos e 6 meses. De lá pra cá não tive mais coragem de olhar para o espelho. Arranquei do banheiro, joguei fora os pequenos. A única vez que olhei sem querer, tive a certeza que era ele que estava me olhando de dentro para fora. Lá, aquela cara preta, sem boca, sem nariz e sem nada. E assim acaba o relato. Gente, que história foi essa? Butuyu. Nunca tinha ouvido falar sobre esse tal Butuyu. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Imagina, será que você foi para um lugar paralelo, que nem você falou? Para outra dimensão? Para uma dimensão igual? Porque, pelo que você falou, aquele atalho que você já conhecia há muitos anos, ele mudou totalmente. Talvez você tenha passado ali por um portal, enfim. Obrigada por mandar esse relato. E vamos para o próximo. O terceiro relato de hoje se chama Relato do Padre Joaquim. Essas são palavras do Padre Joaquim Irineu. Logo após a missa de domingo, uma senhora procurou-me. A sua voz aparentava não ter mais do que 30 anos. Eu não pude ver o seu rosto, pois estava no confessionário. Então lembro que esse dia uma tontura repentina tomou conta de mim. Parecia até que ia desmaiar. A mulher estava ofegante, e o seu falar era visível de enorme tristeza e ressentimento. Mas sua história não era propriamente da sua pessoa. Ela começou com uma história de terror confuso. Tentei interromper a sua fala, mas ela dizia: em nome de Deus, ouça, padre. Estava triste. Dava pequenas pausas na sua fala e só depois de alguns minutos ela retomava o controle e começava a sua história. Então ela retomou o controle e começou a dizer: disse que eu, padre, tinha que ir atrás do cemitério do Paquetá. Dizia que lá se encontrava uma criança que precisava de ajuda. Então eu tentei procurar mais detalhes daquela fala estranha, mas ela não parava de dizer: em nome de Deus, ouça, padre. Procurei então não mais interromper a mulher. Então ela falou, falou e falou. Mas de repente pairou um silêncio e eu falei: moça, ainda está aí? E ela não estava mais. Era muito estranho, eu nunca passei por tal situação como essa. Confesso que mesmo sendo um padre, tive medo naquele momento, porque como aquela mulher sumiu daquele jeito? Eu rezei muito naquele domingo. A tarde caiu e eu estava sozinho na paróquia, e não podia deixar de pensar na fala daquela estranha mulher. Então voltei a rezar, mas algo me dizia que eu teria que ir até o local mencionado por ela, e foi o que eu fiz. Olhei pela janela e já estava a anoitecer.
e uma garoa começava a cair. Era inverno, então preparei-me, coloquei-me uma japona, peguei o meu guarda-chuva e fui em direção ao cemitério, mesmo achando aquilo uma loucura, pois aquilo não saía da minha cabeça. No caminho tive a impressão de estar sendo observado. Olhava para trás e nada. Era incrível aquela sensação. Após atravessar muitas encruzilhadas, passar por vários quarteirões, cheguei em frente ao cemitério. Era de arrepiar. Aquele enorme portão de ferro, aquele imenso muro branco, era de tirar o fôlego. A garoa atrapalhava muito a minha visão. E a minha japona já estava bem molhada. Mesmo com o guarda-chuva, estava ficando tudo molhado. Fiquei por alguns minutos em frente ao cemitério. E foi aí que lembrei que não era no cemitério que a mulher tinha visto a criança, e sim atrás dele. Olhei a lateral em direção ao fundo e tive medo. Estava muito escuro. Com certeza não seria prudente ir até lá, pois poderia ser violentado ou assaltado. Eu estava prestes a ir embora. Mas algo muito estranho aconteceu. Um choro muito forte de uma criança vinha do fundo do cemitério. Era o choro mais horripilante que eu já ouvi na minha vida. Se confirmava a história da estranha mulher. Eu fiquei apavorado, não podia parar de pensar na estranha senhora no confessionário. Mas mesmo assim tomei coragem e fui ao fundo do cemitério. Cada passo que eu dava, mais parecia que estava sendo seguido. Parecia que estava sendo observado. Apavorei-me naquele momento e enfim cheguei ao fundo do cemitério. O choro estava cada vez mais alto, cada vez mais forte. Conseguia ouvir o choro da criança, mas não conseguia ver a criança. Eu pensava, meu Deus, como isso pode estar acontecendo? O mal-estar tomou conta de mim. Uma tontura, as minhas vistas escureceram. Pensei que fosse desmaiar naquele momento. Me mantive forte e voltei para a rua da frente e mesmo assim ainda ouvi o choro da criança. Mas não tinha criança alguma na rua de trás do cemitério. O mais impressionante era que todo esse tempo não pude ver uma alma sequer na rua. Não tinha ninguém na rua. A rua estava vazia. Era apenas eu, a fria garoa e o medo. Pensei em ir embora, mas eu não podia fazê-lo. Tinha que descobrir o que estava acontecendo, o que significava aquilo tudo. Então respirei fundo e novamente voltei ao fundo do cemitério, sempre com a terrível impressão de estar sendo seguido. Mas desta vez eu pude ver um pequeno cesto de palha bem junto com o muro do cemitério. E era de lá que vinha o choro. Com certeza era o cesto que estava a criança. Me aproximei. Estava com muito medo. Algo me dizia que viriam fortes emoções. Foi o que aconteceu. Ao ficar em frente ao cesto, tive uma das visões mais terríveis de toda a minha vida. Assim, uma criança, mas uma criança deformada. Os seus olhos eram negros, o seu corpo estava sem pelo nenhum. Notei uma cor cinzenta na sua pele e o mais impressionante eram 2 dentes enormes, o deixando com uma face que se parecia de um javali. Uma imagem aterrorizante. Mas diante de tanto horror, o semblante da criança não me tirou do eixo. Com o tempo, o medo saiu do meu corpo e a compaixão tomou conta do meu ser. Por mais que fosse enorme deformidade naquela criança, o seu choro parecia pedir ajuda. Clamava por socorro, sabe? Algo me dizia que a criança era um sinal, uma pista, sei lá. Fiquei sem ação. Estava no meio da rua, atrás de um cemitério, em frente a um cesto com uma criança deformada dentro dele. O que eu poderia fazer naquele momento? Foi aí que vi nitidamente uma mulher vindo na minha direção. Eu tinha certeza que era algo paranormal. Pedi proteção a Deus e fiquei firme. A mulher parou. Seus negros cabelos longos tampavam seu rosto. Ela estava a uns 10 metros de mim. Sem pronunciar uma só palavra, olhou nos meus olhos e virou de costas, andando em direção a um casebre que estava ao lado do cemitério. Fiquei parado vendo a mulher se distanciar. O seu andar era lento e fora do compasso. Tudo parou naquele momento. O choro da criança cessou, a chuva parou. A mulher olhou para trás fazendo um gesto com as mãos. Percebi querer que eu a seguisse. Eu estava morrendo de medo, mas se estava a passar aquela situação, era a vontade de Deus, não é mesmo? Então tinha que fazer.
Com certeza Deus sabia que eu conseguiria cumprir sua vontade. Mantive uma distância de uns 5 metros da mulher, mas consegui alcançar os seus passos. Ela entrou por um longo corredor ao lado de um casebre de madeira. Ficava claro que tudo aquilo estava abandonado. Eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo? A mulher nada dizia, apenas andava para o fundo do enorme corredor, até que de repente ela se agachou e apontou para uma espécie de compartimento acoplado ao piso. Neste momento, uma espécie de sirene tocou. O barulho era ensurdecedor. Fechei os olhos e tapei os ouvidos, mas quando o barulho infernal passou, a mulher misteriosamente tinha sumido. Então foi ao lugar que ela apontou. Percebi haver uma pequena tampa de cimento. Removi a tampa com muito cuidado e pude ver uma espécie de baú que tinha por volta de uns 90 centímetros. Então eu peguei o baú e coloquei em cima de um banco de madeira e, ao abrir mais uma vez, um enorme pavor. Era o esqueleto de uma criancinha, mas não era o esqueleto de uma criança comum, não. Era o esqueleto daquela mesma criança do fundo do cemitério. Eram os mesmos dentes enormes no crânio. Naquele momento grande de agonia, orei a Deus. Orei com toda a minha força. Só assim pude entender, pude realmente compreender tudo o que estava acontecendo. Era o espírito da mãe da criança. Por algum motivo ela queria que os ossos do seu filho fossem enterrados dignamente. O seu olhar de tristeza também mostrara que, de algum modo, ela, a mãe, tinha culpa de tudo aquilo. Peguei o pequeno baú e fui para fora do velho casebre. Eu estava ao lado do cemitério, já sabia o que tinha que fazer. Fui para a frente do cemitério. Não entendia porque eu era o escolhido para tal tarefa. Mesmo com medo, abri o grande portão. Fiquei receoso de ser interpelado por algum vigia noturno, mas, para minha sorte, não tinha ninguém no cemitério. Era domingo à noite. Nenhum louco ousaria ir ao cemitério domingo à noite, não é mesmo? Me aproximei a uma grande árvore no centro do cemitério. Com uma pá improvisada, fiz uma pequena cova rasa e, com dignidade e respeito, depositei os ossinhos da criança. Quando levantei, eu pude ver a mesma mulher com um sorriso no rosto, e novamente ela virou-se e desapareceu. Vi que tinha cumprido a minha missão. Me dirigi para fora do cemitério, abri o grande portão e saí. Mas antes de fechar o portão, pude ver o espírito do garotinho e ao seu lado um espírito de luz. A paz tomou conta de mim. Olhei para o céu e agradeci. Obrigado, Deus. E esse foi o final do relato. Nossa, imagine você ser... Nossa, essa história é muito incrível e viraria muito um filme. Muito um filme, porque imagine lá você ser um padre e um espírito ia se confessar com você e você descobrir tudo isso e ia acabar ajudando uma alma, né? Muito legal esse relato, muito legal, muito obrigada por mandar. E vamos para o próximo relato de hoje. O quarto relato se chama O Banheiro do Shopping. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Aquele programa básico. Jantamos no shopping, depois fomos assistir um filme. E assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines, né? A minha namorada disse que queria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria. Desconfiei que ela queria fazer uma surpresa de namoro e concordei e fui olhar algumas revistas na banca. Disse a ela que aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria nem um pouco. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e por isso fui ao reservado. Jogo rápido. Nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e o coloquei sobre a para da madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Eu ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado, começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas, muito amareladas. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco.
Para mim, a água estava meio morna e muito, muito grossa. Meio nojenta, para falar a verdade. Procurei um papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem ao natural. Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo, porque estava tudo diferente. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoados de produtos. Tudo meio feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha vida ou na minha cidade, ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá o que, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado olhando para esses aquários, sabe? As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados, rapidamente procurando minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas como gêmeos, sabe? Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Eu cheguei perto e ele perguntou se ia trocar ou comprar. Então não respondi. Uma menina de mais ou menos uns 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim. Eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina e colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira, que era muito parecido com os bancos normais de shopping, sabe? Exceto que esse era bem mais baixo e só acomodavam uma pessoa. Vi outros bancos desse naquele local também. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine. Que falo de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Pombas! Umas 10 pombas andavam por lá. Tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro. Gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim. E cochichavam. Decidi ligar para minha namorada, então coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido na apara do reservado. Voltei correndo para lá, para aquele corredor, e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada. Mas eu não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou.
Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que eu tinha ficado louco, até eu descobri um grupo. Deus me livre a existir um lugar daquele, mas tem muitas pessoas que contam que existe. E pelo menos isso me conforta. Mas que loucura foi essa? Você entrar no banheiro, deixar o seu celular ali e de repente você ir parar nesse lugar estranho. Eu morro de medo. Eu acho que o maior medo da minha vida é ir para um lugar como esse. De você não conseguir voltar. Se a gente volta, tudo bem. Mas tem gente que não consegue voltar. Tem gente que fica dias lá. Tem gente que fica anos. Tem gente que não consegue voltar nunca mais. Eu morro de medo. Deus, nunca mais. Não quero nunca passar por isso. Mas muito bom, muito obrigada por mandar o seu relato para mim. Estou muito feliz. O quinto relato de hoje se chama O Boneco de Cadeira de Rodas. Há muito tempo atrás, não era aquelas pessoas que acreditavam em bruxarias, mas sempre acreditei em espíritos e vivi esses momentos. Mas o que eu vou contar hoje mudou-me depois daquele dia pra frente. Eu vivo numa freguesia conhecida por Canelas, mais conhecida como a Terra das Bruxas. Uma vez meu primo me contou que ele estava com uns amigos junto à Capela do Senhor do Calvário e que viu uma cadeira de rodas a descer pela rua afora, com um boneco sentado nela e um prego espetado em seu olho. Na maneira como ele me contou, comecei a rir como um perdido. Sempre que estava com ele, ria da cara dele pelo simples fato do boneco descer a rua numa cadeira de rodas. Acho que foi uma semana depois do ocorrido, estava na cama e durante a noite acordei e vi uma sombra na parede. Voltei a fechar os olhos e abri novamente, e lá estava a sombra. Acabo por levar da cama e fico sentado onde a minha mulher acorda e pergunto o que estava acontecendo comigo. Ela explicou que podia ser só um sonho e para eu voltar a descansar. Encostei as costas na parede e mesmo sentado na cama, desliguei a luz do candeeiro e olho para os pés e vejo não um, mas sim 3 sombras e acendo o candeeiro. E a minha mulher volta a acordar e pergunta o que passou de novo. Nisto, a minha gata toda assustada, de pelo levantado e olhando para as sombras. Moral da história: eles existem, mas como espíritos. Não devemos mexer com eles, não devemos brincar com essas coisas. E esse foi o relato. Gente, a gente não pode ficar brincando com nada que a gente não conhece. Se você desconhece, não mexe. Tem gente que chuta macumba e fica azarada pro resto da vida. Fica aí tendo karma pro resto da vida. Em vida. Dá tudo errado na vida. Tem uma história que eu ouvi também falar que quase foram queimados vivos. O pessoal que foi lá no terreiro, destruiu o terreiro e quase foi queimado vivo. Né? Então assim, gente, não mexe que vocês não dá risada do que vocês não conhecem, não dá risada de pessoas que você não conhece, não dá risada de nada. Ainda mais se for que você vê que aquilo tá estranho. Entendeu? O sexto relato de hoje se chama Cinzas Malditas. Desde que as cinzas do meu irmão chegaram em casa, tudo mudou. A casa, que outrora foi um refúgio de paz, tornou-se um lugar de sombras e sussurros perturbadores. Os ruídos à noite eram constantes, passos nos corredores vazios, a escova que sempre aparecia no chão, os tubos que rolavam da mesa sem que ninguém lhes tocasse. Cada canto da casa parecia murmurar, como se algo ou alguém estivesse esperando. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Todas as noites, meus sonhos, ele aparecia lá. Seu rosto pálido e desencaixado, seus olhos vazios, mas cheios de dor profunda. Liberta-me,
Dizia-me com uma voz que parecia surgir do mesmo abismo. Era um apelo desesperado, um apelo que não podia ignorar. Mas o mais assustador era a tristeza no seu olhar. Uma tristeza que se encaixava no fundo da minha alma. Como é que eu cheguei a isto? Que tipo de vida ele teve para continuar sofrendo mesmo depois da morte? Decidi agir. Era uma noite escura, sem avisar ninguém, levei a urna para o quintal, debaixo do ensino. Com o coração acelerado, espalhei as cinzas, esperando que com isso sua alma finalmente encontrasse a paz. Mas quando a minha mãe descobriu, tudo desmoronou. Fez um escândalo monumental, acusando-me de trair a família, de não ter o direito de decidir sobre as cinzas do meu irmão. Logo toda a família se virou contra mim. Mas o pior ainda está para ser descoberto. Os estranhos acontecimentos na casa não pararam. Pelo contrário, eles se intensificaram. As sombras nos cantos pareciam mais densas, os sussurros mais fortes. Foi então que descobri a verdade. Minha mãe tinha usado as cinzas do meu irmão. Minha mãe tinha usado as cinzas do meu irmão para seus rituais de magia negra. Em um canto misericórdia, não é isso que eu tô ouvindo não, né? Meu Deus, essa mulher é louca. Ai, perdão. Meu Deus, o que essa mulher tava na cabeça? O que sua mãe tava na cabeça? Meu Deus do céu. Encontrei o altar escondido, cheio de símbolos e velas pretas. Estava canalizando a energia do meu irmão, prendendo a alma dele para seus próprios fins obscuros. Ai, tem mulher que não nasceu para ser mãe. Meu Deus, querendo os pais. Agora ele estava furioso. Tentei avisar a família, mas ninguém acreditou. Diziam que eu era louco, que a dor pela morte do meu irmão me tinha afetado. Mas eu sabia a verdade e sabia que o meu irmão também sabia. Suas aparições tornavam-se mais frequentes, mais intensas. Já não me visitava apenas nos sonhos. Sua figura espectral começava a manifestar-se na casa, perseguindo minha mãe, lembrando-lhe de toda a dor que lhe tinha causado em vida e após a morte. Uma noite, o espírito do meu irmão apareceu diante da minha mãe. Seu rosto, deformado pela dor e ódio, enfrentou-a com a verdade de que ele negou durante anos. Tá, peraí. Uma noite, o espírito do meu irmão apareceu diante da minha mãe. Seu rosto, deformado pela dor e o ódio, enfrentou-a com uma verdade que ele negou durante anos. Você nunca me quis, sussurrou com a voz cheia de ressentimento. Você me usou, mesmo depois de morto. Revelou-lhe todo o desprezo que sentia desde a sua infância, a solidão, a dor de crescer numa casa onde nunca foi desejado, onde sempre foi o menos amado. Minha mãe, incapaz de suportar a verdade, caiu no chão com uma dor que parecia a de um ataque cardíaco. Então algo inexplicável aconteceu. O chão abriu-se num abismo infernal e umas mãos espectrais surgiram para arrastar a sua alma para o submundo. Os gritos eram ensurdecedores, cheios de terror e desespero, enquanto ela arrastada para as profundezas da escuridão eterna. Nesse instante, vi o espírito do meu irmão se encher de luz e acender, finalmente libertado, com uma paz que nunca conheci em vida. Ele me agradeceu antes de desaparecer em uma luz brilhante. A casa finalmente ficou silenciosa, e embora a dor de tudo o que aconteceu ainda pesasse no seu coração, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Meu irmão finalmente poderia descansar em paz. Meu Deus, que mãe é essa? Mas e daí? A sua mãe sumiu e não teve investigação da polícia? Conta aqui nos comentários que a gente quer saber o restante, porque a gente quer saber o que aconteceu. Se foram procurar ela, se fizeram um velório, o que vocês... eu fico muitas perguntas na minha cabeça. Mas que mãe... Imagine você morrer e não ter paz, porque a bruxa da sua mãe literalmente não gostava de você nem em vida e quer ficar perturbando você, não quer deixar você descansar em paz. Ai, Deus que me perdoe. Sincera, olha,
Aí eu, olha, eu tô indignada com essa história. Ai, deixa o menino em paz, deixa o menino. Graças a Deus, você descansou em paz, moço. O outro moço, perdão, não você. O seu irmão descansou em paz, graças a Deus. E bem feito pra sua mãe. Desculpa qualquer coisa, mas bem feito. Último relato de hoje. A churrascaria assombrada. Um mistério da churrascaria assombrada em São José, em Santa Catarina. Na cidade de São José, havia uma churrascaria conhecida não só pela comida, mas por um mistério que a envolvia. A história começa há muitos anos, quando a churrascaria estava sob a administração de um jovem casal. Eles eram queridos pela comunidade e seu restaurante era um ponto de encontro popular, onde as famílias se reuniam para celebrar e amigos se encontravam para compartilhar histórias. Mas havia algo sombrio na história da churrascaria que poucos conheciam. Dizem que antes de ser um restaurante, o local abrigava uma casa velha e abandonada, que pertencia a uma mulher solitária chamada Maria. Maria era uma mulher misteriosa, sempre vista vestindo preto e vagando pelas ruas tarde à noite. Muitos sussurravam que ela praticava magia negra, e com o tempo a Maria se tornou uma figura temida e evitada por todos. Um dia, a casa de Maria foi encontrada em chamas, e quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar o incêndio, encontraram seu corpo carbonizado no meio dos escombros. A morte da Maria foi considerada um acidente, mas os mais supersticiosos acreditavam que ela havia sido uma vítima de sua própria magia. Décadas depois, a fulano e o ciclano, os donos, compraram o terreno e construíram a churrascaria. O negócio prosperou, mas logo começaram a acontecer coisas estranhas durante a noite. Quando o restaurante estava vazio, os funcionários relatavam ouvir passos pesados ecoando pela cozinha, seguidos por sussurros incompreensíveis. Objetos se moviam sozinhos e o cheiro de carne queimada, mesmo quando o fogo estava apagado, impregnava o ar. A dona do restaurante, sempre muito racional, tentava ignorar os acontecimentos, mas as coisas foram piorando. Uma noite, após fechar o restaurante, ela decidiu ficar um pouco mais para organizar os papéis. O marido dela já havia ido para casa. Enquanto ela trabalhava, ouviu um sonho estranho vindo da churrasqueira, como se algo estivesse sendo queimado. Então, assustada, ela se aproximou e, ao abrir a grelha, viu algo que jamais esqueceria: a figura de uma mulher com o rosto distorcido e a pele queimada, gritando de dor. A dona da churrascaria correu para a porta, mas ela estava trancada. O calor da sala começou a aumentar, como se estivesse dentro de um forno. A figura da Maria, ou o que restava dela, agora estava ao lado da dona da churrascaria, sussurrando em seu ouvido com a voz que soava como um crepitar de fogo. Você construiu sobre minha terra e agora pagará o preço. No dia seguinte, o marido dela voltou à churrascaria e encontrou o corpo da sua esposa queimado, deitado no chão ao lado da churrasqueira. A polícia nunca conseguiu explicar como o fogo começou e como a dona ficou trancada lá dentro. O caso foi arquivado como um acidente, mas aqueles que conhecem a história acreditam que foi a vingança da Maria. Desde então, a churrascaria foi fechada e permanentemente abandonada. Mas dizem que em noites silenciosas é possível ver a luz fraca vindo de dentro do restaurante e ouvir o som de uma mulher chorando, pedindo por justiça. E quem ousar se aproximar poderá sentir o calor crescente, como se estivesse a um passo de ser consumido pelas chamas. Meu Deus do céu, lá em Santa Catarina, hein? Que medo! Lá em São José. Meu Deus do céu, essa história é cabulosa mesmo, hein? Mas imagine não conseguir resolver, solucionar o caso. Eu acredito, olha, eu vou acreditar que foi o espírito da mulher mesmo. Porque se não teve, tipo assim, nenhum indício que tenha sido realmente um acidente, entendeu?
Porque eles resumiram como um acidente, mas nunca descobriram a causa do acidente. Por que ela ia ligar a churrasqueira? Entendeu? E câmeras? Não tinha câmeras. Mas isso foi há muito tempo, né? Não sei. Deve ser antigo, porque se tivesse câmeras ia dar pra ver, né? Enfim, gente. Terrível. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.